Para que serve o jejum e como jejuar? Nesse vídeo de hoje eu vou te contar o que Jesus disse a respeito desse assunto no Sermão do Monte. Muitas pessoas consideram o jejum como um ato de sacrifício que é feito para chamar a atenção de Deus. Mas ele mesmo diz que não está atrás de sacrifícios, mas sim de misericórdia. E é por isso que a gente tem que considerar o jejum como sendo aquele momento em que a gente deixa de comer para estar em espírito, para estar em oração, buscando a Deus pelas coisas que Ele quer que a gente busque. No próprio texto de Isaías 58, é falado sobre pessoas que faziam jejum e reclamavam com Deus por que Ele não estava ouvindo as pessoas que estavam fazendo jejum para Ele. E a resposta profética que Deus dá para o povo por intermédio de Isaías é: por que vocês ficam aí jejuando, mas nesse dia vocês oprimem o próximo? Ao invés de buscar os interesses do reino de Deus, ficam procurando seus próprios interesses. E é por isso que, para começar esse assunto de jejum, é bom que a gente contextualize que se trata de um jejum espiritual, porque senão esse jejum em nada difere daquele tempo que as pessoas tiram, por exemplo, para fazer exame de sangue. E Deus não vai aceitar um jejum que você fez para fazer um exame de sangue, justamente porque nesse caso você está cuidando do seu interesse, você não está deixando de comer para estar em espírito, para realmente buscar a Deus, para buscar a vontade de Deus, para buscar o governo celestial. Então, considerando esse contexto do que é o jejum, então vem comigo para o texto de Mateus 6, em que Jesus diz assim no Sermão do Monte, verso 16: Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, ou seja, passa um gel na cabeça, e lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E olha que interessante, Jesus está comentando aqui com a gente que muitas pessoas fazem jejum para ficar contando para todo mundo que são pessoas espirituais. Então Jesus está dizendo aqui: quem jejua com a finalidade de receber aplausos e curtidinhas uns dos outros, na verdade, já vai receber a sua recompensa se você contar para todo mundo. Mas se você realmente quiser uma recompensa que vem do nosso Pai Celestial, então faça o seu jejum em secreto, porque Ele, quando vê aquilo que a gente faz em secreto, aí sim Ele vai nos recompensar. E é por isso que Ele diz que quando a gente for jejuar, não é para ficar todo descabelado, mostrando para as pessoas que a gente está buscando a Deus, porque Deus sabe quando a gente está o buscando de coração. Então é para a gente ficar de maneira normal, a ponto de que as pessoas não percebam se de fato você deixou de comer. Porque é isso que Deus está esperando, aquela busca interior e não aquela busca coletiva em que a gente está acostumado a ver por aí nas sinagogas religiosas, em que as ofertas são feitas publicamente, em que as orações são feitas no microfone, em que o irmão vai lá para contar para todo mundo que ele não vai poder almoçar com os irmãos porque ele está jejuando naquele dia. E Jesus não aceita esse tipo de fingimento, de hipocrisia religiosa, e é por isso que ele nos chama a ter uma intimidade com o Pai, a buscar Ele em secreto, no nosso interior. Agora, uma outra pergunta que poderia surgir é: por que é que alguém deveria fazer o jejum? Qual é a finalidade da gente jejuar? Será que é para a gente estar mais purificado? Para receber, por exemplo, revelações celestiais? E de fato, para que as pessoas fiquem mais sensíveis do ponto de vista espiritual, normalmente elas procuram enfraquecer o físico, e o jejum é uma maneira da gente poder se concentrar mais nas coisas espirituais e abrir mão das coisas desse mundo. Então isso pode ajudar sim a sua mecânica de busca espiritual, de revelação espiritual. Mas nesse caso, Jesus está se referindo a buscarmos recompensas nos céus, e não a recompensa na terra que vem uns dos outros, mas sim aquele galardão que vem do Pai. E é por isso que nesse capítulo de Mateus 6, Jesus nos recomendou 3 estratégias para acumularmos recompensas nos céus. A primeira delas é darmos esmolas,
ajudarmos as pessoas que têm necessidade, aqueles que estão passando fome. A segunda delas é a oração, mas não aquela oração que a gente vai contar para todo mundo. Jesus está se referindo àquela oração que a gente faz no quarto em secreto. E a terceira coisa, para buscarmos recompensas celestiais, é o jejum. Aquele jejum que a gente também não vai ficar aparentando para os outros que estamos jejuando. E antes da gente dar continuidade para esse texto de Mateus 6, é importante comentar sobre como devemos fazer o jejum. Será que devemos parar de comer comida e também água ou podemos flexibilizar a bebida? Isso me fez lembrar de uma época em que eu frequentava uma instituição e as pessoas ficavam com fome enquanto jejuavam, porque decidiam fazer jejuns coletivos. Olha só, Jesus disse para fazer em secreto, mas as pessoas religiosas gostam de fazer isso de maneira coletiva. E aí tinha os irmãos que ficavam com fome, e aí eles iam para a padaria pedir suco, vitamina, e pegava aqueles copos gigantes de vitamina porque estavam com fome, e era bebida, e bebida era flexibilizado naquele grupo religioso. Mas aí pensa comigo, meu irmão, você acha mesmo que indo para uma padaria, pegando um copo de vitamina gigante, você vai conseguir realmente estar em espírito dedicado a estar em oração para buscar a Deus, a vontade de Deus? Quem que a gente está querendo enganar? Será que são os irmãos ou a gente mesmo? É muito comum ver por aí também pessoas que decidem fazer jejum a respeito de determinados alimentos. Então vão deixar de comer coisas muito exuberantes ou produtos que são de origem animais, que tem aquela gordura que é mais saborosa. E nisso eu estou me referindo àquilo que as pessoas costumam chamar de jejum de Daniel, que é uma dieta baseada em legumes, em que a gente abre mão de comer, por exemplo, produtos derivados de leite. Alguém poderia argumentar que esse tipo de jejum não é válido, porque afinal de contas você está comendo, você está se alimentando e obtendo energia a partir da sua comida. Mas de qualquer maneira é uma estratégia de abrir mão das riquezas desse mundo. E sempre quando a gente decide abrir mão das coisas dessa terra para se focar nas coisas celestiais, de certa forma é isso que Jesus está nos ensinando aqui no Sermão do Monte. E esse princípio pode ser interessante para aqueles que estão buscando uma dieta vegetariana ou vegana, mas entenda que o propósito aqui é diferente, porque não estamos querendo proteger o planeta ou mesmo proteger os animais, mas sim uma busca pelas coisas celestiais. Mas nesse caso é claro que dá para a gente fundir as duas coisas, porque de fato podemos cuidar mais da natureza, ao mesmo tempo buscando as coisas celestiais, melhorando a nossa dieta, melhorando as coisas que a gente tem consumido por aí, substituindo aquilo que os homens têm dado muito valor, que é abominável aos olhos de Deus, por aquilo que as pessoas não dão muito valor, pela maneira com que Deus escolheu cuidar da alimentação dos seus filhos. Por exemplo, utilizando na sua dieta mais legumes e verduras do que carnes e industrializados. Afinal de contas, a alimentação é uma maneira de cuidar do templo de Deus. E não podemos fazer um jejum de maneira a prejudicar o templo de habitação que o Pai mesmo construiu com as suas próprias mãos para poder fazer morada em nós. E eu estou querendo dizer com isso que o jejum precisa ser consciente. Ele não pode ser uma atitude maluca de simplesmente deixar de comer e beber para fazer uma busca insana, como se Deus tivesse obrigação de prestar atenção no sacrifício que você está fazendo para Ele. Lembrando daquele princípio que Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Então, voltando aqui para o capítulo 6, no verso 19, Jesus disse assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E muitos religiosos costumam dizer por aí que Jesus quer que a gente abra mão de todas as coisas que existem, mas na verdade não. Ele nos recomenda sim a sermos caçadores de recompensas, a sermos aqueles que vão ajuntar tesouros, mas que sejam tesouros nos céus e não aqui na terra. Como que a gente consegue diferenciar um tesouro do céu com um tesouro da terra? Os tesouros aqui da terra são aqueles que podem ser roubados, a ferrugem vai consumir, as traças vão comer. Mas os verdadeiros tesouros celestiais não podem ser atingidos por nenhuma praga, por nenhum ladrão,
porque na verdade estão acumulados nos céus. E Jesus está dando essa dica aqui para a gente, porque como é que a gente faz então para acumular esses tesouros nos céus? A dica que Jesus dá para a gente aqui se resume em esmolas, oração e jejum, contanto que não sejam ações que a gente vai contar para todo mundo. E aí Jesus continua para a gente assim no verso 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então Jesus está dizendo aqui para a gente que o nosso coração tem uma ligação com os nossos olhos, porque os nossos olhos vão ficar cobiçando, vão querer buscar as coisas que interessam para o nosso coração. E os nossos olhos deveriam estar nas coisas celestiais, porque a lâmpada do corpo são os olhos. Se os nossos olhos estiverem nas coisas do mundo, nosso corpo vai estar cheio de trevas. Mas se os nossos olhos estiverem nas coisas celestiais, então o nosso corpo será cheio de luz. E é isso que Jesus está nos recomendando a fazer aqui. Que sejamos caçadores de recompensas celestiais, que tenhamos ousadia, obstinação e foco para conseguir buscar essas recompensas. Porque isso é mais importante do que tudo aquilo que alguém poderia acumular nessa vida. E é por isso que Jesus disse que não se pode servir a dois senhores, porque a gente vai amar um ou odiar o outro. Mas isso já é um assunto para o próximo vídeo. Então a gente se vê nas próximas palavras, e se você quiser dar uma olhadinha nos conteúdos que a gente já gravou a respeito do Sermão do Monte, dá uma olhada aqui e até a próxima. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!